A Rebeca não conseguia engravidar. E depois de muita oração, Rebeca e Isaac recebem uma bênção do Criador. Rebeca finalmente engravida, mas existe muita turbulência no seu ventre, então ela consulta o Criador e através de um oráculo ele revela para ela que existem duas nações dentro do ventre de Rebeca e que a mais jovem dominaria a mais velha. E de fato nascem Esaú e Jacó. Esaú é o primeiro a sair do ventre, ele é mais forte, mais peludo e futuramente iria se tornar um caçador. O mais jovem é Yaakov. Yaakov, mais magrinho, mais franzino, ele tem esse nome de Yaakov por causa da palavra Ekev, que significa calcanhar. Yaakov sai do ventre de Rebeca segurando no calcanhar de Esaú. O Yaakov ele vai se tornar um rapaz de tendas, ou seja, um rapaz que fica próximo à família, estudando. Eu já vi muitas versões dessa história de Esaú e Jacó, em que Esaú é apresentado como o mal e Jacó como o bom. Mas a maioria das interpretações cabalísticas não vão para esse caminho. Existem as mais tradicionais, que apresentam Esaú e Jacó como dois gêmeos, que representam instâncias diferentes do ser humano. Uma instância mais animal, representada por Esaú, e uma instância mais intelectual e espiritual, que é apresentada por Jacó. Existem também versões cabalísticas que vão apresentar esses gêmeos não como gêmeos, mas como partes integrantes da mesma pessoa. Como Jekyll and Hyde, o médico e o monstro, a mesma pessoa que pode se comportar de maneiras diferentes. E também existem, inclusive, cabalistas que tratam Esaú e Jacó como maneiras diferentes da gente se comportar, a partir do coração, representado por Jacó, ou a partir do fígado, representado por Esaú. Em termos evolutivos, a consciência humana, como a gente conhece hoje em dia, ela parece ter vindo depois da nossa consciência animal. Se a gente tentar, inclusive, fazer uma análise histórica do homem das cavernas até os milênios que vieram depois, a gente vai perceber que conforme o homem foi se civilizando, conforme o homem foi se intelectualizando, e conforme a gente começa a ver indícios de uma espiritualidade, o homem vai ficando mais próximo de seu Jacó interno, não abandonando completamente o seu Esaú interno, mas também sem estar completamente entregue a ele. Em todas essas versões, a gente está vendo diferentes instâncias do ser humano. A gente não é uma coisa só. Nem em um único dia a gente não é uma coisa só. É claro, no nível da alma, a gente é uma essência só. Mas as roupagens que cobrem essa alma, seja intelecto, emoção, ação, a gente não é constante nessas roupagens. E nesse sentido, a gente tem elementos de Esaú e a gente tem elementos de Jacó. A gente está terminando agora o mês de Reshvan e vamos entrar em Kislev, um mês de luz, um mês de milagres. Um exercício incrível para a gente entrar em Kislev com integridade. É a gente perceber que a gente tem diferentes partes a serem integradas. O que é oposto a gente só se identificar com uma das nossas partes. Por exemplo, se a pessoa está só identificada com Esaú, talvez ela se comporte muito mais como um animal do que como um ser humano. Mas isso não é tão comum de acontecer, embora aconteça, e talvez você conheça alguns casos. Mas o que é mais comum de acontecer é a gente querer se identificar só com o Jacó. A gente fingir para nós mesmos que a gente é só bondade, que a gente é só legal. E a gente fingir pra gente que a gente não tem mau humor, que a gente não fica irritado,
e que a gente às vezes não age como um animal. E essa identificação só com a nossa parte Jacó, ela também é muito perigosa. Ela é muito perigosa por quê? Porque a gente vai estar renegando algo em nós. E conforme a gente vai estar renegando a nossa sombra, ela vai crescendo, fermentando, ficando enorme, até um dia que ela dá um upa na gente, ela estoura, e a gente não sabe por quê. Um exemplo clássico, por exemplo, é da esposa que sempre fala ok pro marido, ou sempre responde com um sorrisinho, mesmo quando o marido não está merecendo, ou mesmo quando ele se comporta mal. E um dia ela não aguenta e sai berrando e jogando louça nele, e aí perde completamente a razão. A gente não precisa chegar nesse limite. Muito mais interessante é a gente administrando. A gente é animal, mas a gente também é consciência. A gente administrando isso é interessante. Carl Gustav Jung, ele tem um sonho, e nesse sonho ele se vê andando em frente a um nevoeiro, na mão dele uma vela, uma luz, e atrás dele um monstro. Quando ele acorda, ele mesmo interpreta o sonho. Ele fala, bom, eu sou eu. A luz na minha mão é a minha consciência. E o monstro atrás de mim é a minha sombra projetada no nevoeiro. Se eu tenho luz na minha mão, eu vou ter uma sombra projetada no nevoeiro. E aí ele fala, quanto mais distante eu ficava dessa sombra, maior era a sombra. Quanto mais próximo eu ficava da minha sombra, ela ficava menor e ficava de um tamanho que eu conseguia lidar. Você pode fazer essa experiência numa parede. Você coloca uma mão perto da luz e longe da parede, a sua mão vai ficar enorme. Se você distancia a sua mão da luz e aproxima ela da parede, a tua sombra vai ficar do tamanho da tua mão, de um tamanho que você consegue lidar. Então o que a gente aprende com a Torá e a gente aprende com Jung é que todos nós temos luz e por isso mesmo todos nós temos sombra também. Que a gente dê 51% para nossa luz, para que ela conduza. Claro, que nem Deus falou para Rebeca, a menor, nosso Yaakov, vai conduzir o nosso Esaú. Mas também vamos dar espaço para nossa sombra, para o nosso animal, senão ele vai emergir com muita violência. Que a gente consiga prestar atenção na nossa luz, mas que a gente também consiga prestar atenção na nossa sombra e que a gente consiga viver esse mês de Kislev com integridade.